Olá, estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E conversamos também com todos aqueles que procuram fazer a diferença e nos inspiram por suas ideias, projetos e trajetórias. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios do Business 360 Mark William, que é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí. Mark, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Patrick. É um prazer estar aqui, compartilhar de alguma forma a bagagem que a gente vem construindo aí, conhecendo ao longo do tempo, e eu fico totalmente à disposição de você e de quem te acompanha. Parabéns pelo lindo programa e pelo programa que cada vez mais faz sucesso. Obrigado, Mark. É sempre legal trazer pessoas que têm esse espírito empreendedor quase no DNA, né? Então a gente vai bater um papo legal sobre a sua trajetória, sobre os teus projetos atuais e sobre a sua visão em relação tanto à CE como ao empreendedorismo como um todo. Então é muito legal. A gente vai dividir o programa em dois blocos. No primeiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre a Associação Comercial e Empresarial, onde você é o presidente, fazendo um trabalho brilhante aí, reconhecido localmente e regionalmente. E o segundo bloco, aproveitando um empreendedor como você, a gente vai falar um pouquinho sobre o espírito empreendedor, sobre essa missão, sobre essa vontade, essa missão que algumas pessoas encontram em si para empreender e criar. E aí, com certeza, a gente vai bater um papo legal sobre isso. Legal, com certeza. Será um prazer. Maravilha. Então, vamos iniciar. A primeira pergunta, sempre, eu faço para os meus convidados em relação à própria trajetória. Você é advogado, empresário e executivo, né? Presidente de uma associação muito importante que fomenta e estimula o empreendedorismo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória, como você iniciou, por onde você andou para chegar, então, finalmente a esse cargo que é presidente da ACE Jundiaí. Legal, Patrick. Poxa, a história da gente, quando a gente fala, a gente se emociona, né? Porque, assim, pelo menos eu gosto demais da minha história e eu imagino que todo mundo goste, né, da história. A história diz muito do que a gente é hoje. E eu sou jundiaense, sou filho de comerciantes, também jundiaense, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Meus avós aqui em Jundiaí tinham um negócio que chamava Casas Garcia. Conhecidíssimo aqui em Jundiaí. Depósito de construção aqui da cidade. E o meu pai também foi comerciante, enfim. E eu sempre tive vontade de ter um comércio, ter algo para mim. Inicialmente comecei trabalhando, fui um menino do Senai aqui em Jundiaí. Legal, né? bacana. Trabalhei Excelente. O Senai fazendo também muito bem aí para a sociedade. Sem dúvida. Trabalhei na empresa Astra, aqui de Jundiaí. Outro case de sucesso aqui da nossa região, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer a faculdade de Direito, né? Porque naquele momento eu entendia que era a advocacia que eu queria, né? E aí fui atrás de fazer a faculdade, fiz a faculdade, e quando você termina a faculdade e você monta um escritório de advocacia, na verdade, para o escritório de advocacia se sobressair, você precisa empreender. Com né? certeza. A advocacia muito diferente do que era do passado, que existia todo um romantismo por detrás. A advocacia hoje é um negócio, é uma empresa, né? Então, business as usual. Exatamente. Legal. Então você precisa, de alguma forma, empreender. E foi o que eu comecei. Claro. Né? Me especializei, estudei e comecei a advogar dentro das empresas. Então, eu peguei o conhecimento jurídico, mais o conhecimento empresarial, e aí aproveitei e fiz uma especialização em direito empresarial, e aí comecei a andar muito neste meio, né? Perfeito. Justamente por conta do que eu estudei e do que eu estava trabalhando. E isso aí fez com que me levasse hoje à associação comercial. Então, falando rapidamente da minha trajetória, né? Eu caminhei pelo direito, eu caminhei pela gestão empresarial, que me levou à associação comercial, do qual hoje eu sou presidente, gosto muito da posição que eu estou,
é uma posição muito gratificante estar dentro de uma Está associação fazendo comercial. a diferença, né? A gente percebe muito na sua gestão, e a gente vai falar sobre isso, justamente essa questão do espírito empreendedor que você fomenta, apoia e suporta muito, né? Você é um fomentador do espírito empreendedor. Uma coisa que eu queria até destacar nessa questão, a sua formação original como advogado, né? O direito ele é uma atividade muito ampla. Ele Sim. te proporciona justamente experimentar e atuar em diversas áreas: família, civil, criminal e empresarial. Sim. Então, pela sua própria formação, você já teve um leque assim mais amplo de possibilidades profissionais, né? Sem dúvida. Quando a gente faz a faculdade de Direito, né, a gente ouve do professor, e hoje eu leciono, é também uma fala minha, o direito ele te abre muitas oportunidades, né? E como você passa a estudar a lei, você, aplicando ela no comércio, no negócio, você começa a perceber o que você não deve fazer para que lá Sim. na frente você tenha sucesso, né? Então, isso é muito interessante no sentido de você avançar nos negócios e os negócios crescerem, né? E aí você vai pegando um pouquinho de experiência de um cliente, de outro, mais da sua própria experiência, né? E aí, quem é empreendedor gosta de empreender. Sim. E o meu não é diferente, Claro. porque apesar de estar na advocacia, eu também empreendo em outros negócios na cidade, Sem né? dúvida. E aí a gente também aprende mais um pouquinho. Né? Você vai formando todo o teu hall de conhecimento. E o advogado, por si só, até por ser um profissional liberal, ele tem que ter esse espírito empreendedor, né? Claro que existem outras possibilidades para o advogado, né? Um concurso ou trabalhar no setor público, mas um pouco do espírito empreendedor já é algo que vem junto a quem estuda e se dedica ao direito, porque é uma profissão originalmente de profissional liberal, autônomo. Sei. Se você não tiver esse espírito empreendedor, com tanta concorrência que existe no mercado, né, a concorrência é boa, porque estimula uma melhora na qualidade do serviço, mas faz você ficar muito atento a ser o melhor, né, Mark? Sim. Então, acho que o espírito empreendedor vem junto um pouco da própria profissão de advogado, de profissional liberal e autônomo. Sem dúvida. E é um desafio constante, né? Todo dia. Todo dia é um aprendizado novo. O empreendedor, de alguma forma, se ele não tem as pessoas ao seu lado, é uma tarefa que ele, de alguma forma, ele caminha só, ele tem algumas dificuldades, Sim. tem algumas dúvidas, né? Mas diariamente você vai agregando os conhecimentos, né? Andando com pessoas, principalmente, que já talvez fizeram o que você está fazendo, e aí você vai somando, vai aproveitando o que serve para você. Perfeito. E cada dia mais vai performando, né? Perfeito. Então, empreender não é algo fácil, é algo relativamente complexo, mas o que é muito bacana, extremamente prazeroso, Muito. porque é uma conquista por dia. Tem que ser. Se você não faz uma conquista por dia, você não sobrevive como empreendedor. Mas você lembrou muito bem também no início, não só na profissão de advocacia, né? Existe também um pouco de romantismo em relação ao empreendedor, ao empresário, ao empreendedorismo. E as pessoas gostam de contar as histórias vitoriosas, os grandes cases de sucesso. Eu costumo falar que aqui a gente busca falar com empreendedores, empresários e pessoas que fazem a diferença porque inspiram os outros. Mas a gente também gosta de ouvir o que não deu certo. Sim. Porque isso, na verdade, eu costumo falar assim, né, Marco? É engraçado. No meu caso específico, o valor que eu dou para qualquer troca de experiências é muito grande, mas se o meu parceiro de conversa tiver a nobreza, né, de compartilhar o que não deu certo para ele, é lá onde eu vou aprender mais, porque ele fez o caminho, errou. E empreendedorismo é errar e continuamente se levantar, né? Então, aqui no programa a gente estimula e gera um espaço aberto para que os nossos entrevistados possam também falar, olha, aqui eu acertei.
Mas existem muitos obstáculos ali. Sem dúvida. Eu gosto muito do que você falou e me remeteu ao seguinte, né? O advogado ele tem muito uma questão do juridiquês, né? Português, juridiquês, que é como o advogado fala. E eu gosto muito de falar de forma simples, de modo que a criança entende, Exato. o idoso entende. Então, traduzindo o que você falou, o pessoal vê os nossos ganhos, mas não vê as pingas, mas não vê os tropeços, né? Tem Só vê as pingas que eu tomo, não os tropeços que eu tomo. Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, eu me recordo de um negócio do qual eu resolvi abrir. Eu não tinha conhecimento e, como eu disse para você, eu empreendo sim na cidade, eu tenho outros negócios fora da advocacia, mas eu resolvi empreender num negócio de móveis planejados, do qual eu não tinha conhecimento nenhum e, na época, eu identifiquei uma oportunidade. Eu falei, poxa, nicho ali. Tem um nicho ali, vai dar certo, eu vou me dar bem, legal, vou contratar uma ou outra pessoa. E eu entrei aonde, poxa, não era o meu conhecimento, né? Investi inicialmente um valor que não era o valor apropriado, achei que ia dar certo e quebrei a cara, né? Agora, o que aquilo lá me trouxe de aprendizado? Que, poxa, para você entrar em qualquer mercado, você precisa fazer um estudo mais aprofundado. Exatamente. Né? Então, quando eu parti para outro negócio, que não é o móvel, que não é a advocacia, com certeza, fiz um planejamento, fiz um estudo de mercado, fui até a associação comercial, olha que legal, do qual peguei informação, porque lá, por exemplo, vou montar uma empresa. Tá, para que tipo de cliente você quer vender? Exato. Público A, B, C? Você quer vender para o público A? Então vai nesse bairro. Né? Você quer vender para uma classe do qual a idade tem uma idade um pouquinho mais elevada? Então esse bairro é bom. Né? Então fui atrás de mais informação. E não só sair abrindo o negócio, que eu acho que é o grande erro da maioria das pessoas que resolvem empreender, principalmente pelo que o país passou. Né? A gente passou por um momento de pandemia, do que muitas vezes as pessoas ficavam desempregadas, vou empreender. Aí sai empreendendo, trabalha 1, 2, 3 meses e não dá certo. Isso é um ponto muito importante que a gente sempre destaca aqui no programa também. Existe uma diferença muito grande de empreender por acaso ou por coincidência, porque perdeu a atividade profissional em que estava atuando. Então, isso é o empreendedor por acidente, por acaso. Esse, muitas vezes, não planeja. Agora, aquele que tem isso de uma maneira mais estruturada e planeja isso com mais atenção, tem mais chances de ter sucesso. O Brasil é um povo e um país maravilhoso porque a gente improvisa muito. Então, a gente mete as caras para fazer as coisas. Mas se você analisar, talvez até na associação você tenha um sentido mais apurado sobre isso, uma boa parte dos empreendedores cai no empreendedorismo por acaso e por acidente, né? Sim. Que nem você falou, na pandemia perderam a atividade, o que eu vou fazer? Vou sobreviver. O lado bom é não vamos dizer assim, se arrisca, mas o lado ruim é não planeja tanto. Exato. Mas nós vamos falar especificamente sobre risco também, que é um dos temas mais importantes de empreendedorismo, que eu sempre destaco, e a gente vai abrir assim, um parênteses sobre risco daqui a pouquinho. Mas eu queria continuar, então, nessa sua trajetória, quando você assume a presidência da Associação Comercial, pela primeira vez, porque você foi reeleito, né? Foi reeleito. Então, a primeira vez foi em 2018. Foi há 4 anos atrás. Na verdade, eu fiz parte da diretoria, eu estava como vice-presidente, né? E estar como vice-presidente, de alguma forma, te prepara para ser o próximo presidente, né? E aí, quando eu assumi, a gente pegou uma associação que estava passando, iniciou aquele momento da pandemia, né? E aí, do dia para a noite, você teve que fazer todo um aprendizado que talvez levaria 5 anos, você teve que resolver a situação em 1 mês. Prova de fogo. Prova de fogo. E aí, a associação comercial, ela sim se sobressaiu, porque realmente a gente remanejou toda a associação comercial. Mas remanejou o quê? Poxa, a gente está falando, por exemplo, de uma associação que tem uma escola, que era totalmente presencial.
você do dia para a noite você tem que transformar ela Isso. em online. Há 4 anos atrás, poucos ainda estavam, né? Você pegou um momento do qual fazer um podcast, fazer uma live, não estava acontecendo muito. E, você precisa transmitir a mensagem para as pessoas. As pessoas não estão podendo vir presencial. Você tem que fazer a Você tem live. que fazer Você a tem que live. fazer o podcast. Então, teve que aprender realmente correndo. E, lógico, dar todo o apoio para o comerciante. Legal. Né? Então, o começo da minha presidência foi um momento de dar muito apoio para o comerciante, porque naquele momento ele estava precisando. E o mundo inteiro estava perdido. Sim. O que a gente vai fazer? Exato. Agora, a associação comercial, até mesmo por conta dos anos que ela tem, né, uma associação de 100 anos, ela tem toda uma estrutura por trás. Então, não é só o Mark, presidente. Tem outras cabeças pensantes que, de alguma forma, refletem sobre o assunto e aí vai lá depois o Mark e traduz isso para que as pessoas entendam. Levando informação, levando conhecimento, conveniência, enfim. Né? E aí eu fui privilegiado em estar nesse momento. Você pegou logo a prova de fogo, porque o momento para o comércio, talvez um dos momentos mais desafiadores, realmente de muitos períodos, porque o mundo inteiro e o principal, né, o comerciante, você corta a receita, é desespero. Sim. Porque o comerciante, muitas vezes, até o pequeno ou o médio, eles não têm, não é da natureza do pequeno e médio comerciante ter um buffer, um estofo, uma reserva financeira que ele consiga aguentar 1, 2, 3 anos sem receita. Ele vai ter muitas dificuldades. Então, essa prova de fogo que você teve logo no início fez você ficar realmente mais forte ainda. Então, eu acho isso muito legal. E aí você mencionou uma coisa importantíssima. 100 anos de associação comercial. Fala um pouquinho desse momento. Há 100 anos que foi fundada a CE. Muito tempo. Uma instituição centenária. De novo, né, Patrick? Me sinto extremamente privilegiado. Estar à frente de uma associação comercial, do qual tem 100 anos, né? Foi iniciada em 1923, né? No momento ali que começava a crescer um movimento associativista, um empresário da nossa cidade, aliás, não só um empresário, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Nada. Né? Um conjunto de empresários, mas o primeiro empresário foi o Rapa da cidade, junto com o Del Porto, resolveu trazer a associação comercial para Jundiaí. Legal. Né? Na nossa cidade, era uma cidade aí com praticamente 45 mil habitantes, menos do que 10% do que tem hoje, né? Mas já tinha uma visão diferenciada de modo a entender que se as pessoas se unissem e pensassem a respeito das demandas do comerciante, de alguma forma trariam inteligência, trariam algo diferenciado, de modo a privilegiar esses. Claro. Né? E aí, ao longo desses 100 anos, passaram inúmeras pessoas, né? E a associação comercial, Patrick, ela na nossa cidade, ela sempre teve um papel muito importante, né? Nas questões sociais, nas situações culturais, treinamento, né? Ela, em diversos momentos, ela inclusive ela foi confundida com o papel público da prefeitura, porque ela sempre teve uma força, uma representatividade muito importante. E eu imagino uma atuação realmente incisiva ali, fazendo a diferença, né? Porque o comerciante ele precisa desse suporte, desse apoio. Então, a nossa cidade, Jundiaí, ela enxergou isso lá atrás, né? Porque não é frequente uma associação com ser centenária. Então, é mais um orgulho até para a nossa cidade, né? Ter enxergado essa necessidade do comerciante se unir. Se a gente olhar a história de Jundiaí, né, a gente também passou por uma grande transição, a gente fala um pouquinho daqui a pouco, mas a gente tem uma história industrial original e quando chega o comércio, muitos dos comerciantes vislumbram, tudo bem, a gente tem um histórico aqui de plantar uva, lavoura e tudo mais. Chega o comércio, a gente precisa se unir. Sim. Então, é muito legal, né? Esse papel. E aí, 100 anos, eu vi muitas coisas que vocês fizeram, comemorações, a gente vê outdoors pela cidade, a gente fica com bastante orgulho, porque um dos outdoors que eu vi recentemente coloca desse tamanho, 100 anos em prol
do empreendedorismo. Isso é maravilhoso, né? Sim. Um centenário conectado ao empreendedorismo, né? E aí você, na verdade, fomentando várias ações até comemorativas e divulgação desse trabalho como parte do centenário, das comemorações, né? Sem dúvida. Eu brinco, mas é muito sério, né? Se um CPF é difícil chegar a 100 anos... Poxa, é difícil chegar a 10 anos. Imagine um CNPJ, uma entidade, né? Então, se ela chegou História de sucesso. Uma história de sucesso. Quantos associados aproximadamente vocês têm? Hoje nós temos em torno de 3 mil associados. 3 mil associados? Enorme. É enorme. A gente gostaria de poder atender muitos outros associados, porque Jundiaí é uma cidade excelente, Sim. do qual nós temos 33 mil CNPJs ativos, né? 33. Então a parcela que a gente... 10%. 10%, é uma parcela pequena frente a todos os associados, né? Agora, ao longo do tempo, né, a associação sempre foi muito atuante. E ainda hoje ela é, porque assim, alguns associados não são associados, né? E ser associado é pagar uma mensalidade ali, para estar lá, mas se beneficiam de alguma forma do trabalho que a associação vem fazendo ao longo do tempo, né? Isso que eu queria perguntar agora. As principais funções, atividades e responsabilidades, os pontos de atuação da ACE, Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí, para que até os comerciantes que estão nos ouvindo falem, olha, isso aqui é muito legal, eu conhecer um pouco mais. Qual que é a principal atuação da ACE aqui em Jundiaí? Sim. A gente trabalha muito na questão dos benefícios. Benefícios para os associados. Então, hoje, dentro da associação comercial, você tem benefícios que fora da associação comercial você não tem. E quando a gente está falando de benefício, a gente está falando de custar menos, né? De economia. A gente também é muito pautado na questão da informação, da inteligência. Dentro da associação comercial, a gente tem um instituto de dados, do qual mensalmente, realmente, a gente faz entrevistas nos centros comerciais. E em Jundiaí a gente tem vários centros comerciais. Estou falando da Vila Ares, Hortolândia, Eloy Chaves, Vila Ares, HP Ama, né? A gente tem vários centros comerciais, então a gente faz entrevista de modo a entender as necessidades, as demandas, né? Como vai ser o comércio em determinada data. Por exemplo, qual é o ticket médio que você vai estar gastando no Dia das Mães. Dando suporte de inteligência de informação para esse tipo de evento, né? Quanto que você tem que se preparar para essa ocasião. Para que o comerciante se prepare e realmente ele consiga vender, né? Então, a informação, a educação, o networking, ele é muito forte dentro da associação comercial. Os cafés da manhã que vocês fazem. Os cafés, né? E tudo isso, eu acho que está muito alinhado com o trabalho de prefeitura da nossa cidade, né? A gente ouve que a gente é uma cidade do interior, mas a gente é uma cidade colada à maior metrópole da América Latina. A gente está colado. Os nossos índices são um dos melhores índices do país, né? Nosso PIB é o 6º melhor do estado de São Paulo, né? É o 15º do Brasil. Então, a gente está ali colado no centro do Brasil. Não, aliás, nesse momento, eu sempre falo isso porque é motivo de orgulho para nós de Jundiaí, os índices que você mencionou, né? E aí também fazendo um destaque ao trabalho dos gestores públicos em sintonia com a associação comercial, como você bem falou, porque é um trabalho em conjunto. Mas Jundiaí realmente tem um dos PIBs per capita mais altos do Brasil, por volta de R$100 mil por ano por pessoa. A gente tem um índice de desenvolvimento humano de 0,822, que é um dos mais altos do Brasil também, que reflete a qualidade de vida. Então, quando o empresário, o comerciante, vislumbra a possibilidade de vir para Jundiaí, ele sabe que ele tem toda essa infraestrutura, né, de educação, de saneamento. Então, a gente sabe que isso é um atrativo que facilita o comerciante também. Sem dúvida. Então, é tudo conectado. A gestão pública com a associação,
com os empresários, empreendedores e comerciantes, né? Não tem como ficar em não sintonia aí essas 3 pontas desse triângulo, né? Mas legal. E aí, então, você, na verdade, você já explicou muito bem quais são os focos, as principais atividades. Dos 33 mil CNPJs, mais ou menos 10% já são membros da associação comercial. Eu imagino que você tenha um contínuo programa até de avaliar a satisfação dos associados com a atuação da associação comercial, e a tendência, pelo que você está falando, e o trabalho que a associação vem fazendo é aumentar essa participação, de repente 3 mil para 4 mil. Isso é muito, muito legal. Então, nesse sentido, te parabenizar mais uma vez pela gestão, pela sua atuação. A ACE hoje em Jundiaí tem um papel realmente, eu falo isso como empreendedor, empresário, de ligar as pontas com muita gente entre o poder público, entre outros empresários, treinamento, legislação. A gente estava falando aqui nos bastidores com o Poder Legislativo, um nosso amigo, um dos vereadores aqui da cidade, até para trazer informação para os comerciantes. Eu acho que, mais uma vez aí, parabenizar você em relação ao trabalho que você vem fazendo e disponibilizar o programa Business 360, que está 100% alinhado com esse esforço de inspirar o espírito empreendedor, colocar à disposição da ACE também. Com certeza, Patrick. Maravilha. Nesse segundo momento agora da entrevista, eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que eu acho fantástico conversar e que é um dos pilares centrais aqui do programa, que é o espírito empreendedor. A gente estava falando nos bastidores aqui, e que eu não canso de comentar sobre isso, né? Então, você é empreendedor, você é empresário, você está à frente de uma associação que lida com o empreendedorismo todo dia. Falei, é uma excelente oportunidade ter um parceiro de conversa sobre isso. E aí, a primeira ideia que eu queria colocar aqui para a gente conversar, e eu postei isso recentemente até nas minhas redes sociais, é o perfil que o empreendedor precisa desenvolver para ter sucesso no mundo do empreendedorismo. E eu coloquei 5 palavras aqui, eu vou pedir os teus comentários para cada uma dessas palavras, mas as palavras são 5 palavras que fazem parte da vida de qualquer empreendedor: risco, sacrifício, determinação, competência e resiliência. Tem várias outras palavras, mas essas eu gostaria de dar um destaque aqui. Você concorda com essas palavras, que elas fazem parte, nós que somos empreendedores, eu acordo com essas palavras na minha mente, no meu coração, todo santo dia, é isso? Concorda? Estas são uma das palavras, né, do qual o empreendedor, o empresário, enfim, ele tem que conviver com ela sempre, né? E começando pela primeira que você disse aí, o risco, né? O risco, na verdade, começa a hora que ele já abre o olho. Abre o olho, já está lá o risco, de alguma forma, né? E é o risco de o cliente não chegar, o risco de você não fechar o negócio, o risco do cliente não pagar, o risco de você ter um problema com o seu estabelecimento, com a mudança de local. Os riscos são enormes. Agora, o risco ele faz totalmente parte do empreender, né? Não tem como você empreender... É intrínseco. É intrínseco. Não tem como você não empreender e não participar, né? Ou seja, eu acho que o contrário disso aí, o empreendedor tem que ter coragem, né? Porque o risco vai estar lá. O risco é iminente. Agora, quando ele, de alguma forma, está ao redor de pessoas que já passaram por aquela situação, quando ele convive com pessoas que, de alguma forma, já experimentaram aquilo lá, de alguma forma, esse empreendedor pode ajudar, né? Pode ser um mentor, pode direcionar, e aí o risco diminui, né? E aí eu vou trazer para aquele meu exemplo lá. Talvez, se eu tivesse conversado, ouvido alguém que era da área de imóveis planejados,
talvez eu teria planejado melhor, Exato. por conta que alguém já tinha vivenciado. Então, o risco é iminente, acontece. Faz parte. Faz Quando parte. a gente fala de risco, a gente tem que trazer isso à tona, à mesa, mas no sentido que não ter medo do risco. Quer dizer, você enfrentar o risco com conhecimento. Se você é uma pessoa que tem aversão ao risco e busca, vamos dizer assim, a zona de conforto em tudo que você faz na sua vida, conforto no seguinte sentido, de segurança, e você quer ser empreendedor, você vai começar a experimentar algumas ideias que você tem que experimentar fora da zona de conforto. O risco é inerente, é intrínseco, mas não é para você ter medo do risco, é saber enfrentá-lo. Eu falo muito que empreender é criar, né? Criar algo novo, né? Empreender é criar algo novo. Até a própria palavra diz. Quando é novo, pode dar certo ou pode dar errado. Sim. Como você falou, vários exemplos ali. Será que, no caso do comerciante, será que esse bairro vai me absorver bem esse comércio? Será que eu tenho a comunicação correta para esse público? Será que o meu produto está maduro e bem desenvolvido? Será que é o produto correto? Será que vai acontecer alguma coisa na economia, ainda mais no Brasil, né? Sim. Que vai desestabilizar o meu cenário, minha perspectiva? O ponto que eu queria destacar para os nossos telespectadores é: o risco faz parte, não tenha medo. A gente vai falar de coragem também, você falou muito bem, né? Ter coragem. Todos os empreendedores ressaltam essa importância, né? Sim. Mas legal, vamos para a segunda palavra aqui. Sacrifício. Isso, explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso, né? Quando você sai da zona de conforto e você quer criar algo novo, é um longo caminho, é uma trajetória que vai requerer de você abdicar algo para, em troca, lá na frente, ter uma contrapartida. Mas essa contrapartida talvez não venha imediatamente. O teu sucesso financeiro como empresário, empreendedor, talvez demore um pouco. E essa trajetória requer fazer sacrifícios, escolhas. É isso. Sim. E o sacrifício, eu acho que essa palavra ela tem que ter um tom positivo. Positivo, né? Porque assim, ó, é aquela regra do plantar e colher. Para você colher, obrigatoriamente, você tem que plantar, adubar, cuidar, regar, e regar mais um pouquinho, e olhar de novo, e continuar regando. Tirar os fungos. Para daí, lá na frente, você colher os frutos, Exato. né? Então, assim, eu acho que a gente pode traduzir isso à questão do sacrifício. Mas, de novo, com uma conotação positiva. Porque você precisa se dedicar. Dedicar, exatamente. Não adianta você iniciar e achar que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Você precisa realmente se dedicar, né? Colocar energia. Isso. Você colocando energia, as coisas acontecem, né? E, de novo, se você tiver alguém para te direcionar, esse sacrifício, em tese, ele fica diminuído, porque as coisas vão ser facilitadas. Agora, achar que as coisas vão acontecer do dia para a noite, que você ficar sentado... esperando as coisas acontecerem. Abrir a empresa, sou o empresário e agora vai acontecer. Não vai acontecer, desculpa. Né? Você tem que ter uma mudança constante, né? Você tem que ter uma visão panorâmica no sentido de entender que as coisas mudam e se adaptar e continuar. Então, esse continuar, eu acho que é se sacrificar em benefício de colher o fruto lá na frente. É bem isso mesmo, é a palavra com conotação positiva. Os Estados Unidos, né, eles usam muito também essa palavra, que o empreendedor tem que ter a tranquilidade de saber esse sacrifício no sentido de se dedicar. É uma palavra... Mas a gente tem que entender ela, como você falou, na perspectiva positiva. Dedicação, comprometimento. Às vezes você não vai conseguir curtir todo sábado, domingo e férias como você curtia antes, mas você tem um propósito. Sim. Talvez uma outra palavra que a gente colocaria aí é propósito. No final do dia, o que vai te mover é também o propósito. Mas muito legal a sua ideia, assim, é positivo o sacrifício, no seguinte sentido. A terceira palavra,
determinação. Uma palavra fortíssima, e eu entendo que eu até coloco ela aí no meio das outras, porque a gente falou de coragem, né? Mas às vezes você não consegue reunir coragem, aí vai com determinação mesmo. É que nem quando o cara vai pular. Eu nunca pulei de paraquedas, literalmente, mas eu já fiz bungee jumping, essas coisas. Se eu falar para você que eu não tive ali um friozinho na barriga, mentira, todo mundo tem. Mas o que me faz pular ali, eu fiz o bungee jumping invertido, que é pior ainda. Lá em Orlando, Caramba. normalmente o bungee jumping você pula de um lugar e tal. Eu fiz ao contrário, o cara te estilinga. É um estilingue. Pá! E você não sabe quando que o cara vai fazer a alavanca ali para você sair. Fica Mas falar para você que eu não fiquei com frio na barriga, não, é normal. Acho que qualquer pessoa vai ter um frio na barriga, vai ter esse sentimento. Mas o que faz a pessoa daí ir adiante, se não conseguir encontrar coragem, que eu acho que é impossível em algumas situações, é a determinação. Sim. Tô com medo, mas vai com medo mesmo. E por isso que eu coloco essa coisa de determinação. Sim. Sem dúvida. E assim, você tem que faça o que tiver que ser feito, né? E a determinação, ela traz uma outra palavra que é assim, o objetivo. Né? Para você ser determinado, qual é o seu objetivo? Determinado ao quê? Determinado ao quê? Então, se você tem o objetivo, fica mais fácil de você ser determinado e ir em direção ao alvo, né? É como se você fosse a flecha. Perfeito. Meu, eu tenho que ir. Não aconteça o que acontecer, eu tenho que chegar lá naquele alvo. Aquele é meu objetivo. Né? Então, vou ser determinado. Nada que aparecer na minha frente vai ser obstáculo para que eu não chegue. E se tiver obstáculo, esse obstáculo ele vai me ajudar a me reforçar, a criar mais corpo para que eu chegue Perfeito. lá no alvo. Então, a determinação é algo muito importante e eu adoro a frase que você falou. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Claro. Né? Quem disse que, por exemplo, a gente na associação comercial, a gente vai trazer um palestrante agora, Clóvis. Clóvis de Barros, Clóvis um grande de Barros. pensador, filósofo, um dos caras que inspira muita gente. Exatamente. E aí eu me recordo que a primeira vez que eu fui lá no Puleteama, 1.200 pessoas, teatro lotado, e eu nunca tinha falado para 1.200 pessoas. Pô, mas quem já falou para 1.200? Poucas pessoas. Então é realmente um Mark, negócio... você tava com medo? Olha, tinha um medinho, e foi com medo mesmo. Né? Então, assim, tô pegando um exemplo Perfeito. meu, mas eu acho que, assim, o empresário, mesmo que seja de sucesso, ele passa diversos momentos que tem um medinho, mas vai com medo mesmo. Vai com medo. E no final das contas acontece. Por quê? Porque você está determinado. Perfeito, é isso mesmo. Eu gosto muito de rock and roll e músicas em geral. E eu vejo muito a biografia de grandes músicos fantásticos que venderam já milhões de álbuns, de unidades. E eles falam, eu já fiz 590 shows, mas ainda aqueles 30 segundos antes de eu subir no palco, eu tenho a sensação do frio na barriga. Faz parte. Se a gente perder essa sensação do frio na barriga, nós não somos mais humanos. Mas aí você falou muito bem, né? Subiu no palco, 1.200 palavras, você está preparado. Ou você se prepara, às vezes, ao longo da jornada, mas você começa a desenrolar o assunto, você ganha confiança. Então, tá com medo? Tudo bem, você não é o único, vai com medo mesmo. Ó, garoto, planeje, né? Sim. Que nem o cara que vai pular do avião dele, ele não planejou num paraquedas, aí é loucura. Vai cair com a cara no chão. Aí não dá. A penúltima palavra, competência. Competência. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter coragem, determinação, enfrentar o risco, se sacrificar, mas você precisa, dentro do hall de habilidades, conseguir reunir as competências importantes para desenvolver o seu negócio. Sim. Então, nada também funciona sem você ter competências específicas. Aí depende muito da área que você vai atuar. Mas existem algumas competências que são mais ou menos gerais para o empreendedor. Sim. Uma delas é planejamento. Se você não tiver
familiarizado com a atividade de planejar, você vai ter muito mais dificuldade. Então, é uma das competências, tem que ter outras. Então, competência também, muito importante, né? E competência a gente ganha, de alguma forma, estudando, né? Indo atrás de livros, indo atrás de um treinamento, de um curso, mas a gente ganha também vivenciando. Né? Agora, um empreendedor, ele precisa ter, pelo menos, a competência mínima financeira, marketing, RH, compras, vendas, comunicação, né? Então, é uma gama de competências que vai fazer com que ele, lá na frente, se sobressaia. Ah, é fácil? Não. Então, por exemplo, alguém que estudou direito, a questão exatas não é a melhor situação dele. Porém, você começa a vivenciar, você começa a ir atrás de estudo, você começa a ganhar aquela competência. Perfeito. E às vezes, se você não tem aquela competência, não gosta e não quer ter, você precisa de alguma forma ter um colaborador, ter alguém que apoie, que te auxilie, que vai olhar para aquilo. Porque é importante você ter competências para que seu negócio aconteça. E não é só ser técnico, né? E aí eu puxo para a situação da associação, que é o seguinte, Patrick, muitas vezes o cara ele é muito bom tecnicamente e resolve empreender, só que ele não se deu conta que para empreender não basta só ter aquele conhecimento técnico dele, tem que ter várias outras competências, né, para que ele consiga se sobressair. Paulo Assine, eu tenho uma frase, tudo é tudo. O que é o mais importante? É o conhecimento técnico? É o marketing? É finanças? É comunicação? É a parte de legislação? Não, tudo é tudo. Porque tem os gurus, viu, que falam, não, planejamento é tudo. Não, finanças é tudo. Não, produto é tudo. Não, serviço é tudo, atendimento. Eu falo, tudo é tudo. Tenta empreender e falhar cruelmente em uma dessas coisas importantes. Teu negócio é capaz que não dê certo. Então, procure... você não precisa ser um especialista em tudo, mas você precisa, pelo menos, ter um mínimo de conhecimento. Eu não entendo. Se eu não entendo nada dessa área, eu vou chamar uma parceria ou até uma associação, como uma associação comercial, para me auxiliar. Mas procure entender o mínimo daquele assunto para você avaliar se essa parceria ou essa pessoa que está junto com você, nessa lacuna de conhecimento seu, é um bom profissional. Sim. Porque se você falar assim, isso é dica de empreendedor. Não, essa parte aqui, eu sou técnico, marketing não entendo. Deixa para lá que o cara entende. Não, tudo bem, ele é o especialista, mas o mínimo daquele assunto você vai saber. E vice-versa. Ah, eu sou finanças, eu não me preocupo com produção. Espera um pouquinho. Tenta ver lá o produto em si. Porque no final, o empreendedorismo é uma engrenagem, onde tudo tem que ser olhado, né? Sem dúvida. Todas as partes do negócio se conversam, né? E quando você tem esse conhecimento, essa engrenagem gira. E você não ter um dos dentes dessa engrenagem, vai te deixar manco. Né? E aí você vai ter problema. E muitas vezes você não vai identificar. Né? Só vai identificar quando o problema já está mais do que instalado. Então, é que nem você tem que fazer um diagnóstico. De vez em quando vai no médico, ver como é que estão as coisas. Não vai deixar o problema da sua empresa tomar uma proporção que vai travar a sua engrenagem. Sim. Aí você vai ter que começar a tirar peça e repor. Então é muito legal. Mas aí vem o papel da associação também, que pode ajudar, né? Sem dúvida. A associação comercial, ela, por conta dos associados que ela tem, por conta da experiência que ela tem justamente esse papel de fomentar os negócios. E quando a gente está falando em fomentar os negócios, esse ponto no negócio é importante, esse é importante, esse é importante. Então, a gente, de alguma forma, para que você tenha sucesso, eu tenho essas ferramentas, eu tenho esses treinamentos, eu tenho esse grupo de benefícios aqui, que vão te auxiliar para que você avance. Não, maravilha. Mais uma vez aí a dica de quem está nos assistindo é procurar as parcerias. E a parceria com a ACE, Associação Comercial e Empresarial, é uma alternativa legal para você se familiarizar com tudo que você pode receber de ajuda, suporte. Claro, eles não vão trabalhar por você, também não está certo. Você é o dono, mas eles podem te dar apoio.
terceirizar esforço também não dá, né, Mark? Tipo assim, eu não vou trabalhar, alguém vai fazer por mim. Não é uma boa ideia. Você... nem sempre na prática é uma boa ideia, não, aliás. Não. Alguém vai fazer... Não, tudo bem, um parceiro seu, mas você está olhando junto. E aí agora eu vou para a última palavra, que é uma palavra maravilhosa, talvez uma das mais ditas aí por grandes empresários, quando perguntados o que te levou ao sucesso, né? Essa palavra chama resiliência. E eu meio que defino essa palavra assim: tomar cacetada, cair e se reerguer. Isso é o resiliente. Talvez um dos maiores pugilistas de todos os tempos, o Muhammad Ali, Cassius Clay, tecnicamente maravilhoso, mas ele tinha uma competência, uma característica de tomar tanto jab, tanto direto, e depois dar o contragolpe. É muito importante a resiliência, né, Mark? Sem dúvida. Né? E sem resiliência, sem insistência, eu ouso dizer que você não chega a lugar nenhum. Em nada na vida. Em nada, né? Porque, como você disse, você vai tomar uma pancada, você vai tomar outra, e se você insistir, a chance de você ter sucesso, ela é muito grande. Aliás, é o trajeto, é o caminho, não tem como, né? Se você não tiver a questão da resiliência, você fica no meio do caminho. Porque a gente quando resolve empreender, a gente já sai com um sócio, né? A gente está falando do governo. Do governo, do Estado, dali. Que de alguma forma é a regra. Sim. Ele já pega ali uma parte da sua receita, já fica para ele. É um sócio que você não escolhe. É um sócio. É colocado para você. Aí você tem a questão dos seus concorrentes. Né? Você tem a questão... mudanças no mercado. Mudanças no mercado. Você tem, por exemplo, passamos aí de novo pelo momento de pandemia, de guerra, né? De governo, de política. Então, você tem uma série de obstáculos que você precisa romper, passar, que se você não tiver insistência, você fica no meio do caminho. E, infelizmente, no nosso país, quando a gente pega os índices, a maioria das empresas abrem e em menos de 5 anos fecham. Exatamente. E talvez, se a gente pudesse resumir em uma palavra, talvez faltou a questão da resiliência, que é algo super importante. Lógico que com ela, né, Patrick, vem várias outras palavras, inclusive das que a gente falou, né? Um planejamento, um estudo. Determinação, conhecimento, competência, mas a resiliência é muito importante. Muitas vezes, também, o empreendedor, ele toma pancada 3, 4, 5, está cansado de cair. Ele não sabe isso, mas ele desiste na última. Era só ele tentar mais uma vez que ia dar certo. Porque ele não sabe, ele desiste. E tem aqueles outros também, nem caem direito e já desistem. Porque isso também ia falar, alguns empresários, empreendedores, na verdade aí não são os empreendedores e empresários como a gente gostaria que fossem, porque, não, eu quero ter sucesso imediato. Se você quer ter sucesso imediato, às vezes o cara quer ter sucesso antes de... Ele não quer ter risco, não quer ter sacrifício, não tem conhecimento. Eu quero ter sucesso. Eu diria para esse tipo de perfil, a gente torce para que você tenha sucesso de imediato, mas o mais comum, dos maiores empresários e empreendedores do mundo, que tiveram mais sucesso na história do empreendedorismo, é terem caído várias vezes e se reerguido. Starbucks é uma história assim. Ele tentou com 50 investidores, tomou 49 nãos. Não, você está louco? Não. E ele continuou. Sim. Na vez de número 50, começou o negócio. Então, a resiliência é uma palavra, né, Mark, que a gente não cansa de ressaltar. Sim. E dar coragem aos empreendedores, né? Sim. Não é à toa que o sucesso no dicionário está lá para o final, né? O S está lá no verdade. final, não está no começo. Antes do sucesso, eu acho que tem muitas outras palavras super importantes que precisam acontecer. O sucesso é consequência de uma série de fatores, de palavras, de competências
que o empresário precisa adquirir, correr atrás, aprender, para daí lá na frente Começar a colher. começar a colher e ter o sucesso. E a resiliência é uma dessas, né? O brasileiro, ele é muito empreendedor, né? Muito, tá? Muito empreendedor. E muitas vezes ele está num trabalho do qual ele é estável, ele é CLT, né? Ele tem o seu salário lá, trabalha das 8 às 18, e aí de alguma forma ele começa a ver a grama do vizinho que está um pouquinho mais verde e fala, vou empreender. Se ele não se preparou com essas palavras aí, o sonho dele, na verdade, vai ser o pesadelo. Então, tem que ter preparação, ele vai ter que ter resiliência, ele vai ter que ter competência, né? Ele vai ter que determinação, enfrentar o risco. E aí eu venho fazer a ponte, o link com uma outra coisa muito importante. Tem um grande pensador, filósofo, na verdade ele é um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson. Ele está fazendo um sucesso danado nas redes sociais, em todo o mundo. E ele fala uma coisa muito, muito importante. Na verdade, super interessante acima de tudo. Você sabe que ele defende que as pessoas não devem levar a vida na busca pela felicidade por si só. Isso é uma frase forte, né? Como assim? A felicidade não é a coisa mais importante para todo mundo? E ele fala o seguinte: não busque a felicidade somente, porque quando vierem as tormentas da vida, a felicidade vai embora. Sim. E você vai ficar sem nada. Sim. Porque é normal ter tormenta, e tormenta forte na vida de qualquer um. Busque algo que tenha mais significativo, em inglês, meaningful, que seja algo mais profundo em termos de significativo, um legado, algo, uma missão de vida. Porque essa sim, tenha tormenta ou não, a sua missão continua. Então você não vai ficar sem chão quando vierem essas tormentas. Sim. E ele tem defendido esse ponto de vista de uma forma muito eloquente. E eu acho muito legal trazer isso à tona para a realidade do empreendedorismo. Porque o empreendedor é um pouco assim também. Por que ele está empreendendo, se é tão difícil no início? Porque ele tem uma missão, ele quer deixar um legado. Sim. Porque se fosse só pela felicidade, por exemplo, financeira, talvez não seja a melhor situação para você fazer. Porque talvez a sua felicidade financeira não venha de imediato. Agora, se você está ancorado em algo mais sólido, profundo, que é uma missão de vida, um legado, deixar algo para o teu pós-mortem, quando vierem as tormentas que vão vir, você continua firme. Eu achei muito legal esse pensamento dele. Você concorda? É interessante isso. Demais. E de novo, né? A pessoa resolve empreender. E se ela já entra com uma mentalidade da felicidade financeira, já está entrando do lado da forma errada. Porque a questão financeira é consequência, né? É muito consequência do trabalho que você vai desenvolver ao longo do tempo. Claro. Aquilo lá vai ser prazeroso, sim. Vai chegar o momento do qual você vai ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro todo mundo gosta, é bom. Precisa. Precisa, enfim, de alguma forma vai te satisfazer. Agora, felicidade é algo momentâneo, né? Muitas vezes a gente... quero ser feliz, vou ser feliz. Poxa, todo mundo quer. Mas felicidade, se a gente pegar ao pé da letra, talvez no final da vida, a gente vai perceber que a gente passou alguns momentos de felicidade. Em pequenas coisas, às vezes. Pequenas coisas. E aí não estou... O feliz, às vezes... Achei a felicidade. Não, o processo. Eu falo também assim, curta a viagem, curta a trajetória, não fique focando só no objetivo final. Não, eu só vou ser feliz quando eu chegar lá. Não, pode demorar. Curta tudo que você está fazendo ao longo da viagem, da trajetória. E aí vem a questão também assim, que você falou, e eu falo muito assim, e o Jordan Peterson fala, que muitas pessoas chegam para ele e falam, poxa, eu tenho medo de arriscar nessa trajetória de alcançar um legado, de construir um negócio. Aí ele responde assim, sim,
Eu acho que é normal você ter esse sentimento de frio na barriga, esse medo. Mas tenha mais medo de não tentar. De não ter tentado. Putz, essa é uma coisa... Eu imagino que a sensação de você chegar no final da sua vida... Poxa, eu não tentei. Não ter tentado. Isso... Aí você não tem o que fazer, porque a vida passou. A vida passou. A gente está quase filosófico, né? Mas é isso mesmo. Não, mas é bacana. Né? É viver o presente. Né? Sim. O presente agora está dado para gente. Muitas vezes a gente fica com a cabeça lá no futuro, né? De vez em quando remete ao passado, mas você tem que viver o presente. O que você tem ali. O agora. Né? E como você bem disse, a felicidade, às vezes, ela se traduz em muitos poucos momentos. Às vezes a felicidade é o aperto de mão, o abraço. É um momento assim de troca de ideias. Exato. Então, eu acho que... Mark, fantástico. Você vê como passa rápido. Eu sempre falo isso. Quando a gente tem trocas de ideias legais, passa muito rápido. A gente já está chegando quase no final da nossa entrevista, mas eu sempre gosto de, no final de uma entrevista, especialmente quando a gente foi muito no cerne do empreendedorismo em si, né? Te agradeço por essa interação muito legal. A gente percebe que você, assim como eu, é um fã do empreendedorismo, tem isso na veia. Eu queria aproveitar assim, os momentos finais para pedir para você dar uma dica aos empreendedores, empresários atuais e aqueles que querem ou ficaram instigados com esse nosso papo. O que esses caras estão falando aí? Putz, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas mais do que isso, uma dica, né, do Mark William, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí, para os nossos telespectadores, uma dica de sucesso, de felicidade, de legado, enfim, uma dica na sua câmera, que é essa aqui. Patrick, antes de dar dica, eu quero agradecer o espaço a você, do programa Business 360. Aliás, 360 eu acho que tem tudo a ver com o empreendedor, né? Com o empresário, enfim, que é uma volta completa, perspectiva, né? Perspectiva ampla. Então, parabéns pelo programa. Eu que agradeço a sua presença. Sempre que precisar, de alguma forma, estou aqui disponível para você. E eu quero, sim, compartilhar uma dica. Aliás, é uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: cada homem que eu encontro é melhor que eu em vários pontos, e nesses pontos eu sempre aprendo mais. Que legal. Ou seja, independente da pessoa que eu estiver conversando, se ela for presidente, ou se ela for um gari, se ela for um porteiro, se ela for um advogado, independente, qualquer profissão que seja, em qualquer local, se eu tiver de ouvido aberto, tenho certeza que essa pessoa sabe algo diferente do qual eu não sei, e com isso eu vou aprender. E quando eu falo essa frase, Patrick, eu fico arrepiado. Perfeita. Porque ela, para mim, faz muito sentido. Toda pessoa tem algo a agregar para a gente. Então, obrigado do que você agregou hoje aqui para mim. Você é uma pessoa bastante querida, do qual eu já tive a oportunidade de falar presencialmente. Gosto muito da energia que você coloca em tudo que você faz. Sou um fã seu. Imagina. E não poderia ter ficado de fora aqui do seu programa. Eu agradeço, e aí fazendo já um convite para você, para voltar aqui sempre que você quiser divulgar alguma coisa da ACE, porque eu acho que você vem de encontro ao objetivo do programa, no trabalho que você faz à frente da Associação Comercial. Te parabenizar mais uma vez pela excelente gestão, pelo que você tem feito a diferença, né? Não só aqui na nossa região, mas esse programa no mundo digital vai para o Brasil inteiro. Então, fica aí já o episódio 2 da temporada 2023 do Business 360, com Mark William, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí. E agradecer mais uma vez a sua contribuição. E nesse momento, então, eu gostaria de me despedir desse episódio do programa Business 360. E como a gente debateu aqui e trocou ideias, vão atrás do sonho de vocês, se inspirem por aqueles que possam agregar, como o Mark falou, sempre tem alguém que é melhor que a gente em alguns pontos. Tenham essa energia criativa, essa energia de ter determinação de fazer as coisas. Os obstáculos vão chegar, vocês vão vencer esses obstáculos. Mas a força de vontade que vocês têm
é o que vai ajudar também a construírem esse sonho e transformar esse sonho numa realidade que vai agregar para a sociedade, para os outros e para todo mundo que quer ser um empreendedor. Muito obrigado, até a próxima edição do programa Business 360. Fiquem todos muito bem e um grande abraço.